Bem-vindo de volta ao canal. O vídeo de hoje é sobre o programa de ganhos de capital. A gente vai explicar como é que lança ganhos em criptomoedas, por exemplo, em vendas de imóveis, em vendas de ações no exterior, várias coisas que são lançadas no programa de ganho de capital. Então, fica com a gente que você vai aprender tudo o que você precisa saber para lançar essas vendas todas no programa de ganho de capital. Vamos aqui para o PowerPoint que a gente vai começar a nossa aula. Eu sou Roberto Campos e esse é o canal de Imposto de Renda Pessoa Física. Se você é novo aqui no canal, pense em se inscrever, acionar aí o sininho para você receber as nossas comunicações. Você assim ajuda o canal a crescer e a levar esse conhecimento para mais gente. O programa de ganho de capital, nós vamos falar aqui de 4 coisas principalmente, que são quem está obrigado a preencher, quais são os critérios de obrigatoriedade de preenchimento, quais são as pessoas que estão dispensadas, ou as situações em que você está dispensado de preencher, qual é o valor do ganho de capital que é tributável e quais são as alíquotas de imposto, e depois eu vou para o programa dar alguns exemplos. A obrigatoriedade de preenchimento se dá quando os bens e direitos de participações societárias forem adquiridos tanto em real como em moeda estrangeira. Então não é porque o teu bem está fora do Brasil que ele não está sujeito ao ganho de capital. Os bens no exterior também estão sujeitos ao ganho de capital. Você vai ter que pagar imposto em algumas situações. Mesmo os bens adquiridos em reais ou em moeda estrangeira, em qualquer lugar do mundo, pagam imposto. Então vamos ver aqui quais são essas situações. Veja, se você efetuou uma alienação a qualquer título de bens móveis, imóveis ou direitos de qualquer natureza, cota ou quinhão de capital de participação societária, salvo se negociada em bolsa de valores, você está sujeito a pagar imposto sobre o ganho de capital. Então, não é porque você está trabalhando com participação societária que ela não está isenta, ela não está. Você é sócio de uma empresa, de um restaurante, comprou por 50 mil reais, vendeu por 100, esse ganho que você teve dos 50 aos 100 está sujeito a pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Comprou uma casa por 150 mil, vendeu por 400, esses 250 de ganho está sujeito a pagar imposto de renda sobre o programa de ganho de capital. É por isso que os bens na sua declaração de imposto de renda não podem alterar o valor, porque a Receita Federal quer saber quanto você está ganhando entre a compra e a venda. Você não pode ir atualizando o valor do bem na declaração de bens, na tua declaração de imposto de renda, porque é esse valor que é base de cálculo para esse ganho de capital. O valor da declaração de bens só pode ser atualizado quando você faz uma obra no imóvel lá, que você reformou para melhorar o imóvel, o valor gasto, que desde que tenha comprovante, nota fiscal, mão de obra, você tem lá os recibos de pagamento da empresa que fez a obra ou das pessoas que fizeram a obra, tudo que você tiver comprovação, você pode somar e acrescentar no valor do imóvel. Caso contrário, você não pode mudar o valor do imóvel. A participação societária só muda de valor o que você pagou pelas suas cotas quando você comprou a sociedade, se você atualizar o valor no contrato social, por exemplo, com ganhos em lucros isentos, aí você vai acrescentar esse valor lá, vai explicar que o valor do capital foi aumentado com lucros, e aí esse lucro isento, você vai lançar o lucro na declaração na parte de isentos e vai aumentar o capital da empresa, e ele vai aumentando à medida que a incorporação de lucros, as reservas de lucros forem incorporadas ao capital. Então tem maneira correta de lançar isso. Você não pode alterar o valor dos bens na declaração de bens porque você achou que o valor valorizou e você vai alterar. Você só pode alterar com comprovação. A transferência a herdeiros e legatários também está sujeita ao ganho de capital. Então, a pessoa faleceu, ela tinha imóveis, tinha bens, na hora que passa para os herdeiros, esses valores podem ser corrigidos? Podem, mas eles estão sujeitos ao ganho de capital. Você não pode simplesmente pegar uma casa que está lançada na declaração do seu pai que faleceu por 50 mil reais, porque está desvalorizada, porque ele comprou há muitos anos atrás, e pegar e passar para a sua declaração por 500 mil. Essa diferença de 450 mil veio da onde? Não, é porque ele hoje vale 450 mil. E quem vai pagar o ganho de capital aqui no meio? A Receita Federal vai te chamar, vai procurar saber cadê o ganho de capital, e depois, quando você for intimado para pagar daqui a 3 ou 4 anos, quando isso cair na malha fina, na malha fiscal da Receita, 450 mil reais de ganho, 15% de imposto, já vai dar esses 70 mil reais. Com multa e juros, isso vai para mais de 100. E você vai ter que pagar, não vai ter como fugir, porque está declarado na declaração.
do falecido por um valor e na sua por outro. Então, antes que tenha problema, verifique para fazer a apuração do ganho de capital no momento da transferência do bem, ou transfira o bem pelo valor que estava na declaração do falecido, aí não paga nada. Está declarado na declaração do falecido por 50 mil. Ele tem 2 filhos que herdaram metade cada um. 25 mil na declaração de cada um com 50% do bem. Não tem problema nenhum, não tem que pagar nada. Mas se quiser atualizar o valor, vai ter que fazer o preenchimento do programa de ganho de capital no nome do falecido, preencher o programa, ver quanto dá de imposto, se houver imposto, pagar. Se não houver imposto, ótimo, você pode transferir pelo valor novo sem ter que pagar nada, mas tem que preencher o programa de capital, de ganho de capital, para verificar se há ou não imposto a pagar nessa situação. Uma pergunta que muito me fazem: o que é alienação? A alienação é venda? Não, alienação é tirar do seu nome por algum motivo. Você é o proprietário, passou a propriedade para outra pessoa, é alienar. Então, alienei é doar, vender, dar, trocar, fazer o que se chama torna, que eu te dou um e você me dá outro. Isso é uma forma de alienação. Todas as formas de alienação estão sujeitas ao programa de ganho de capital e precisam verificar se está ou não sujeito a pagar o imposto. Quando a gente está falando de bens adquiridos em moeda estrangeira, a gente vai falar de alienação também, de venda de bens, mas aqui entrou uma coisa que lá em reais não tinha, que são as ações dos ativos financeiros que você esteja mexendo em bolsa de valores fora do país. Quando você está na Bolsa de Valores do Brasil, você tem uma tributação diferenciada. Quando você está na Bolsa de Valores fora do Brasil, vem aqui para o programa de ganho de capital e tem que dar uma olhada para ver se teve ganho de capital também na variação cambial. O programa calcula tudo isso, você precisa preencher os valores do dólar na data da alienação lá, que tem o critério lá de 15, na quinzena do mês anterior e tal. Tem alguns critérios, tem que ler direitinho o preenchimento, como é que se faz, e verificar para preencher o programa de ganho de capital corretamente. E aí você vai apurar o imposto, gerar o DARF e pagar. O próprio programa de ganho de capital gera o DARF para você pagar. Se você fizer liquidação, resgate de aplicações financeiras no exterior, em moeda estrangeira, eu comprei um ETF na Bolsa Americana, um REIT na Bolsa Americana, eu fiz um investimento lá na Bolsa Americana em tesouro americano, vendeu, ganho, teve rendimento, os rendimentos mensais desses investimentos, vai lá para o Carnê-Leão, pessoal, não mistura rendimento com ganho de capital. Ganho de capital é quando você compra e vende o bem. A diferença é o ganho ou a perda de capital que você teve. Comprou um carro, vendeu ele mais caro ou mais barato, você tem um ganho ou uma perda de capital. Comprou um carro, alugou o carro, ele está te rendendo todo mês um rendimento, isso é rendimento tributável no Carnê-Leão. Comprei uma casa em Orlando, perto da Disney, botei para alugar. Essa casa todo mês recebe um aluguel, esse dinheiro vai tributado no Carnê-Leão mensal. Mas o dinheiro já vem com o imposto retido, não tem que pagar nada. Uma coisa é o imposto já estar retido na fonte, outra coisa é você declarar ele. Ele vai no Carnê-Leão todos os meses com o imposto que foi retido na fonte para ser lançado lá e depois importado para a sua declaração no fim do ano. Tem que lançar lá. O rendimento é assim. Porque tem países e algumas coisas que o rendimento é maior do que o imposto pagado no Brasil, e tem outros que não. Você precisa jogar lá e ver se vai dar certo, se o imposto está realmente coberto ou não está coberto. Outra coisa é, estamos falando aqui de rendimento, estamos falando de ganho de capital. Aqui nós estamos tratando do ganho de capital, que é, comprei a casa por 100 mil dólares, vendi ela por 300 mil dólares, eu ganhei 200 mil dólares, esse ganho de capital é tributável, e se os 100 mil dólares que você mandou para os Estados Unidos, mandou do Brasil para comprar a casa, esses 100 mil dólares, no momento que você vender por 300, também tem um ganho de capital a ser apurado. Se você comprou com o dinheiro que ganhou lá, por exemplo, você mandou 100 mil dólares para os Estados Unidos e comprou uma casa. Todo mês recebia dinheiro e guardava esse dinheiro no banco, pegou o dinheiro que estava guardado no banco, comprou uma outra casa, a prestação, e todo mês o aluguel dessa casa pagava a prestação da outra. A segunda casa que você comprou, que o dinheiro que foi usado nessa segunda casa foi 100% dinheiro ganho em território americano, ganho lá nos Estados Unidos, ele só está sujeito ao ganho de capital na casa. Na variação cambial não tem ganho porque o dinheiro foi ganho em território americano. Já a primeira casa que você mandou o dinheiro do Brasil, essa tem que pagar tanto sobre a variação cambial como sobre a variação da valorização do bem. Tá? Então muito cuidado para separar essas, guardar esse dinheirinho direito, porque
Muita gente manda dinheiro para os Estados Unidos, compra ações nos Estados Unidos, todo mês tem rendimento e reinveste esse rendimento. Esse dinheiro que você reinvestiu, ele não precisa pagar a variação cambial, o reinvestido, que faz parte do rendimento do mês. Você tem que pagar o imposto sobre o rendimento, lançar ele no Carnê-Leão, creditar o imposto que foi retido na fonte, mas não tem que pagar a variação cambial sobre o rendimento, só sobre o dinheiro que foi enviado para comprar as ações inicialmente. Mas tem ganho de capital nas duas coisas, tanto no dinheiro que foi ganho lá, como no dinheiro que foi enviado daqui. Tá? Então, muito cuidado para separar o controle do dinheiro que foi enviado do Brasil do dinheiro que foi ganho originariamente em moeda estrangeira. Isso faz diferença na apuração do imposto. Tá? Quem está dispensado de preencher o programa de ganho de capital? A dispensa do programa de ganho de capital é para casos do imóvel, por exemplo, comprado antes de 1969, porque esses imóveis vão estar 100% isentos. Eles têm uma tabela na Receita Federal que vai reduzindo o valor do imposto à medida que o tempo passa. E para quem comprou antes de 1970, ou seja, até 1969, os valores estão isentos. A alienação de bem ou direito ou conjunto de bens da mesma natureza no mesmo mês dá direito à isenção até R$20 mil no caso de ações. Se você comprou ações na Bolsa Brasileira e alienou essas ações por menos de R$20 mil no mês, todas as operações efetuadas no mês, o valor da alienação, ou venda, ou doação, seja lá o que você chamar, que você vendeu, alienou, dentro do mês, não pode passar de R$20 mil. Não passou de R$20 mil, está isento. Bens de pequeno valor, ações no mercado exterior, nos Estados Unidos, na Europa, você comprou ações, são consideradas bens tributáveis aqui no ganho de capital, ações mesmo em bolsa de valores no exterior. Se você operou menos de R$35 mil no mês, até R$35 mil no mês, está isenta o imposto de renda na alienação de bens de pequeno valor, um conjunto de bens. Por exemplo, tanto faz se você operou Bitcoin com Ethereum ou outra moeda digital qualquer, todas elas são moedas digitais e fazem parte do mesmo grupo. Esse grupo, criptomoeda que você vendeu, não vendeu mais de R$35 mil no mês? Está isento. A alienação por um valor inferior a R$440 mil do único bem imóvel que o titular possua, desde que não tenha efetuado nenhuma alienação nos últimos 5 anos de outro imóvel a qualquer título, tributado ou não, vai estar isenta. E aqui tem um detalhe legal. Se duas pessoas estão casadas, formam um casal, vivem juntas, e elas compraram esse imóvel juntas, elas eram casadas com comunhão parcial de bens ou comunhão total de bens e o imóvel foi comprado no nome delas, ou mesmo casadas com separação total de bens, mas não compraram 50% para cada uma. Na escritura está lá, no nome das duas pessoas, cada uma tem metade do imóvel. Você pode aproveitar esse valor de R$440 mil por CPF. Vale para duas pessoas. Então, nesse caso de um casal que tenha essa situação, você pode ter um imóvel de até R$880 mil que ele está isento. E a alienação de bens localizados no exterior, que representem direitos no exterior adquiridos em moeda estrangeira a qualquer título por pessoa física na condição de não residente no Brasil. Então, vamos lá. Você se mudou para fora do Brasil, comunicou a saída definitiva do Brasil, você não é mais residente fiscal no Brasil, está morando agora nos Estados Unidos, em Orlando. A casa que você comprou lá e vender lá, você vai declarar para o governo americano. Se você não é residente no Brasil, você não declara mais no Brasil aqui. Você vai pagar o imposto fora do Brasil. A alienação de aplicação financeira em moeda estrangeira de quem mora fora do Brasil, não residente fiscal no Brasil, não paga imposto no Brasil. Você vai tributar isso lá fora. Ah, mas eu mudei, tenho meu green card nos Estados Unidos, mas eu deixei uns bens no Brasil. São coisas diferentes, tá? Então, a alienação de bens localizados no exterior é uma coisa, a alienação de moedas estrangeiras fora do Brasil é uma coisa, e as que estão dentro do Brasil são situações diferentes. Tem que analisar caso a caso e ver se o seu caso é tributável ou não. O que é o ganho de capital tributável? O ganho de capital tributável é a diferença entre o valor da alienação dos bens e direitos e o respectivo custo de aquisição atualizado monetariamente até 1995. Ah, eu comprei uma casa em 1970. Eu posso atualizar o valor? Até 1995 pode. Tem uma tabela da Receita para isso. Tem um site da Receita onde tem as tabelas de correção que você pode usar. Você pode ir lá e atualizar o valor para até 31/12/95.
o valor de transferência dos bens ou direitos integres para integralização de capital que esteja constando na sua declaração de imposto de renda anual, esse valor não é tributável. Então, se você tem um apartamento, uma casa, e você usou isso aí para integralizar capital numa empresa da qual você é sócio, você não tem que pagar imposto sobre isso. Você tem que transferir pelo valor que está na sua declaração, não pode passar por um valor superior a esse e vai estar isento de pagar imposto. Os valores de mercado atribuídos na transferência do direito de propriedade a herdeiros e legatários, na sucessão causa-morte, inclusive em adiantamento legítima, desde que esses valores sejam transferidos pelo valor que conste na declaração do falecido. Aí você não precisa pagar. O valor da alienação, liquidação e resgate pelo respectivo custo de aquisição, valor original, na alienação dos bens adquiridos em moeda estrangeira e na liquidação ou resgate de aplicações financeiras realizadas em moeda estrangeira, com rendimentos auferidos originariamente em reais ou em moeda estrangeira. Se você usar o mesmo valor, ou seja, se o valor da venda for o valor da compra, ele não paga imposto. Então, o que está tributável é o ganho de capital. Se não houve ganho, não tem valor tributável. Tá? Então, isso é muito importante que você entenda que quando você vai pagar o imposto, você precisa apurar qual é o valor que você teve de custo, que está lá na tua declaração, e ver o valor que você está vendendo. Se o valor for igual, não tem ganho de capital. Se o valor aumentou, aí vai ter um ganho de capital. E quais são as alíquotas? As alíquotas são progressivas, elas vão aumentando à medida que o valor aumenta. Então, 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar 5 milhões de reais. Aqui tem um detalhe, pessoal, que é o seguinte: esses 5 milhões de reais são válidos por 2 anos. Então, se você durante 2 anos fizer alienações e ultrapassar os 5 milhões de reais, e aí tem que tomar cuidado, porque quando o bem está no exterior, por exemplo, 5 milhões de reais hoje são menos de $1 milhão. Se você tem uma casa, compra, vende a casa, reforma, vende, compra outra. Você pode estar aí flipando casa aí a cada ano, comprando e vendendo. Em 2 anos você pode atingir esses 5 milhões. Tem que tomar cuidado para, se estourar no prazo de 2 anos, você muda de faixa e vai ter que pagar a diferença sobre a venda da primeira casa. Tá? Então, esse valor ele é contado a cada 2 anos. 15% até 5 milhões de reais, 17,5% entre 5 e 10, 20% entre 10 e 30 e 22,5% do que passar de 30. Mas tem que fazer essa conta bonitinha, porque tem uma série de fatores aí, porque essa tabela aí ela é incremental. A parte até 5 milhões paga 15%, de 5 a 10 paga 17%, então se você vender 20 milhões, você vai pagar 15% sobre os primeiros 5, 17,5% de 5 a 10 e vai aumentando. Então o programa já calcula isso para você, você não precisa perder a cabeça com isso. É só preencher o programa de ganho de capital que ele vai te mostrar como é que tudo isso aí é feito, tá? Então agora nós vamos dar uma olhada aqui no programa de ganho de capital para vocês entenderem uma coisa. O programa de ganho de capital, ele tem essa carinha aí, tá? Então na hora que você vem aqui e cria a conta, vamos criar aqui, clicar em novo e criar uma conta nova aqui. Criamos aqui uma conta e nessa conta agora a gente vai dar uma olhada na cara do programa com ele já aberto para uma pessoa, né? Então nós temos aqui na coluna da esquerda algumas opções, que são bens imóveis, bens e direitos móveis, participações societárias, moedas em espécie, consolidação geral e verificar pendências. Então, o que a gente precisa olhar aqui? A gente precisa olhar aqui o seguinte: se você estiver tratando de bens imóveis, você vai ter uma série de dados para preencher. Eu vou clicar aqui e vou preencher um novo imóvel. Ele abre essa tabela. Eu vou especificar aqui, por exemplo, um apartamento no Brasil. Vou escolher aqui uma rua, uma avenida, preenchi os dados do imóvel, vou para aquisição. A data de aquisição do imóvel eu vou pegar lá da declaração de imposto de renda. Na minha declaração de imposto de renda tem lá a data, na descrição, a data de aquisição. Vamos supor que eu tenha comprado no dia 10 de maio de 1998. Aí aqui pergunta: houve no imóvel alienado edificação, ampliação ou reforma? Trata-se de imóvel adquirido em partes e datas diferentes? Se eu adquirir ele em partes e datas diferentes, o valor vai ser corrigido mês a mês.
Então eu vou dizer aqui que houve sim uma obra. Vou colocar aqui uma obra, por exemplo, na data de 6/3/2005 e vou botar aqui o valor dessa obra em R$ 68.542,60. Vou lançar aqui uma obra, por exemplo, que eu tenha feito nessa data. É um desdobramento do custo. Eu fiz uma ampliação, uma reforma aqui nessa data e lancei esse valor aí para ele poder corrigir o valor corretamente. Aqui eu lanço então o desdobramento do custo de aquisição. O custo quando eu comprei o imóvel, depois de uma obra que eu fiz nele em 2005, botei aqui, porque o programa irá corrigir esses valores mês a mês pela tabela dele. Então eu preciso explicar cada uma dos aumentos de valor. Se você fez obra, você precisa ir lançando lá na descrição do imóvel a data e o valor da obra para poder manter ela aqui ajustada no programa. Aí aqui ele pergunta quem são os adquirentes. Eu clicando em novo, ele vai perguntar quem são, vai pedir um CNPJ e um nome. Eu vou pular isso aqui porque eu não tenho aqui agora um nome. A operação, eu boto aqui que é uma venda, eu estou vendendo o meu imóvel. Foi a prazo? Eu vou dizer que não, que foi à vista. A data da alienação eu vou botar como sendo a data aqui do ano passado, né? Então eu vendi no ano passado no dia 6/8/2020. Tem que ser uma data no ano de 2020, porque se fosse uma data em 2021, eu tenho que usar o programa de ganho de capital de 2021. E aqui a data, o valor da alienação. Eu vendi, vamos botar aqui, por R$ 495 mil, tá? Então, eu tive um custo de corretagem, sim, o corretor levou de mim aí 5% de R$ 495 mil, R$ 24.750. Já houve alienação parcial desse bem? Eu vou dizer que não. E aqui eu vou passar para as perguntas. Aqui nas perguntas ele vai me perguntar se o imóvel é objeto dessa alienação residencial. Eu vou dizer que sim, é um apartamento onde eu morava. O produto da alienação foi ou será aplicado na aquisição de imóvel residencial no Brasil no prazo de 180 dias? O que essa pergunta quer dizer? Se eu usar o valor da alienação da venda desse imóvel para comprar outro imóvel residencial, ou seja, eu tinha um imóvel residencial que eu vendi, comprei outro imóvel residencial, eu tenho direito a uma isenção, desde que eu não use isso nos últimos 5 anos mais de uma vez. Então eu vou dizer que sim, eu quero botar. Se eu puser isso, todo esse valor vai estar isento e eu não tenho que pagar imposto nenhum. Então eu vou dizer que não, que é para a gente poder continuar aqui na apuração do imposto, ok? A apuração do imposto, ele trouxe para cá os valores do custo, ele corrigiu aqui pelos valores da tabela, tá vendo? Aqui tem várias leis e várias correções. Se você for fazer isso à mão, você vai ficar maluco. Aqui o programa já faz para você os cálculos. E aqui ele dá um resumo e te diz que o imposto devido é R$ 15.201,13. Aqui na consolidação já aparece o quanto é o seu rendimento isento, o quanto é o seu rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte definitiva e qual é o imposto que você tem para pagar. Se você vier aqui e imprimir DARF, ele irá imprimir o DARF para você pagar isso aí direitinho. Se você imprimir em demonstrativo, ele vai imprimir um demonstrativo explicando tudo o cálculo que a gente fez aqui agora e vai mostrar para você tudo o que foi feito. Bens e direitos móveis. O que tem aqui no campo de bens e direitos móveis? Você aqui vai escolher onde é que o bem está. Eu vou dizer que ele está no Brasil. Bem específico, eu vou dizer que era, por exemplo, um barco. É um barco que eu comprei e vendi. Estava sujeito a registro público? Não, meu barco não estava sujeito a registro público. Eu vou colocar um não aqui. Vou dizer que a data de aquisição foi dia 10 de maio de 1998. E o custo de aquisição eu vou botar em R$ 125 mil. É um barco que eu comprei. Os adquirentes aqui, quando eu clico em novo, ele vai me pedir para colocar o CPF e o nome da pessoa. Aqui eu vou dizer que a natureza é uma venda, vou vender o meu barco. A alienação foi a prestação, eu vou dizer que não. Se eu disser que sim, ele vai abrir um quadro para eu ir colocando mês a mês as prestações. Data da alienação, eu vou botar a data de 6 de agosto de 2020. A alienação tem que ser sido feita no ano passado, em 2020, senão eu tenho que usar o programa de 2021, tá? A alienação, qual foi o valor? Eu vendi o meu barco por R$ 290 mil. Vou botar aqui. Teve corretagem? Teve. O corretor me cobrou R$ 14.500 de corretagem. Já houve alienação parcial do bem? Não, não houve alienação parcial.
Valor da apuração do imposto. Tá aqui, ele já calculou qual é o meu ganho de capital. O cálculo do imposto ele vai me dar aqui R$ 22.575 e aqui já está consolidado. Eu posso imprimir o demonstrativo e imprimir o DARF para pagar. A mesma coisa vale para participação societária e para moeda em espécie. Em moeda em espécie eu vou clicar aqui em novo, vou dizer para ele que era, por exemplo, dólar dos Estados Unidos. Eu tinha, vamos supor, quantidade de moeda estrangeira, $10.000. Valor total em reais, eu vou dizer que eu comprei por 38.560, esse foi o valor que eu paguei quando o dólar era 38,50. Vou ver a operação, ele vai aqui me perguntar quando eu vendi, eu vou botar aqui que eu vendi, por exemplo, aqui ele pergunta para quem, eu boto o nome e o CPF, dados da alienação, a data da venda, vou botar 8/8/2020, quantidade, eu vendi os $10.000, valor da alienação, eu vendi por 5,65, então eu vendi por 56.500. Ele já vai calcular aqui o custo médio do dólar com a minha compra, o custo da venda e o meu ganho de capital. Quando eu der OK aqui, ele já calcula tudo para mim, já sei quanto é que tem de ganho, qual é o valor que tem aí. Quando eu for vender, ele já vai me dizer qual é o imposto que eu tenho que fazer. Então eu tenho aqui um ganho de capital e tenho um imposto calculado. Quando eu vier aqui em demonstrativo, eu posso imprimir os relatórios e saber exatamente quanto é que eu tenho de impostos a pagar. Em todos os demonstrativos aparecem aqui do lado esquerdo. Então, aqui em moedas em espécie, você vai tratar de moedas, dólar. Você vê aqui que na hora de escolher aqui, eu tenho diversas moedas, mas eu não tenho moedas digitais, criptomoedas. As criptomoedas não entram em moedas em espécie. As criptomoedas entram em direitos e bens móveis. Criptomoeda ainda não é considerada como moeda para o governo brasileiro. Então a gente usa criptomoedas aqui em direitos e bens móveis. Aqui entram criptomoedas, aqui entram ações que você compre em bolsas de mercado no exterior, ações que você compre fora do Brasil, entram carro, barco, qualquer outra coisa que você compre que seja um bem móvel entra aí. E em bens imóveis vão entrar os imóveis que você tenha comprado. Aqui em bens imóveis você pode ver que aqui tem um lugar para você escolher se ele está no Brasil ou no exterior. Se estiver no exterior, tem um campo para isso. Se estiver no Brasil, também tem um campo para isso. Então, o bem pode estar no Brasil ou no exterior, ele está sujeito ao ganho de capital da mesma forma. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, deixem os seus comentários aqui embaixo, que eu respondo a vocês. Lembre de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que a gente vai respondendo as perguntas de vocês por aqui.